Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Espero que tenham passado aí a semana bem. Semana passada eu tava um pouquinho gripado aí, né? Na aula de semana passada. E, infelizmente acabei fazendo o teste ali na quarta-feira e acabei sendo positivo aí para coronavírus. Mas estou bem ali, na medida do possível, né? Tive aí sintomas leves, depois uma pioradinha, mas agora já estou bem já. E estou aqui, então, para nossa aula de número 6, tá bom? Hoje, então, a gente, né, tem a nossa última aula de bioquímica. E aí, semana que vem, a gente dá início a nossas aulas de citologia, tá bom? Que aí a gente começa a estudar de fato as células. Hoje a nossa aula é sobre ácidos nucleicos. Gente, eu vou pedir desculpa caso eu fale um pouco rápido e acabe tendo um pouco de falta de ar aí, porque, né, já tô tendo sequelas aí. Então, assim, tô muito cansado, não de cansaço mesmo, mas eu falo e aí já começa a falta de ar e tudo mais. Tá bom? Então, se eu der uma pausinha aí, é, espero que entendam, tá? Então, a nossa aula hoje é sobre os ácidos nucleicos, mais conhecidos como DNA e RNA. Eu coloquei DNA e RNA por conta do tamanho, tá? Mas os ácidos nucleicos, né, são o DNA e o RNA mesmo. E aí, o que que a gente vai aprender, né, aqui na aula de hoje? Ou a gente vai rever ou a gente vai aprender. Então, a gente vai ver o que são, né, os ácidos nucleicos. A gente vai aprender o que é um nucleotídeo, que é ele é desencadeado, né, nos ácidos nucleicos. A gente vai ver um pouquinho sobre DNA, a transcrição do DNA e o tipo de RNA, beleza? Então, o que são, né, os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos, gente, como já fala, nucleicos vem de núcleo, ou seja, ele está presente no núcleo das células, tá? A gente já vai ver isso semana que vem. Eu trago uma fotinha da célula para a gente ver, né? Mas eles estão presentes no núcleo da célula. Vou puxar já para o DNA. O DNA, ele é muito importante para nós, porque é o que dá as nossas identidade, dizemos assim, né? Então, o DNA são características únicas que cada pessoa tem. Então, o meu DNA ele tem um sequenciamento, o seu DNA ele tem outro sequenciamento, o da minha mãe tem um sequenciamento. Então, assim, todas as pessoas que, né, estão vivas, né, animais, plantas, seres vivos, eles têm um DNA próprio, gente. Eles têm um DNA próprio. E o DNA também, ele é muito importante porque ele é o principal responsável pela hereditariedade, ou seja, você recebe coisas dos seus entes passados, né, da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, bisavó, enfim, por conta do DNA. Mas você tem um DNA totalmente diferente do da sua mãe, do seu pai, enfim, beleza? O que que eles são, gente? O DNA e o RNA, eles são macromoléculas, ou seja, são moléculas extremamente grandes, formado por polímeros, ou seja, é, várias partezinhas, vários fragmentos que a gente pode ir juntando por meio de ligações até formar moléculas grandes, moléculas gigantes. O DNA ele é uma molécula extremamente gigante, beleza? Então aqui, DNA, ácido desoxirribonucleico. A gente viu, né, esse ácido desoxirribonucleico na aula de carboidrato, né, na parte de pentose, mas a gente não se aprofundou, e então a gente só viu por nome, né? E a gente tem o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, desoxirribonucleico, né? Ou desoxirribose, esse D vem de DNA. Ribonucleico ou ribose, e o R vem de RNA. Só gravem isso, beleza?
DNA e o RNA, né? Então são macromoléculas, ou seja, moléculas gigantes, e ela precisa de uma unidade para se formar. Essa unidade, então, é extremamente pequena, que no caso é o nucleotídeo. O nucleotídeo, ele é uma micromolécula, ou seja, uma molécula pequenininha, né? Ele é um monômero, ou seja, uma unidade. E aí, de uma unidade, vai ligando a outra, a outra, a outra, a outra, até formar, né, ali o DNA e o RNA, uma molécula maior. Desculpa, pessoal. Beleza? Agora a gente vai expandir, né, o nucleotídeo para a gente entender ali, né, porque o nucleotídeo é a parte mais importante dos ácidos nucleicos. Então, beleza. A gente viu, né, essa estrutura aqui na aula de carboidratos, quando a gente falou de pentose, e agora a gente vai ver como, né, se forma de fato um nucleotídeo. Essa é a estrutura, tá, do nucleotídeo. Então a gente tem um fosfato, a gente tem uma pentose. Por que pentose, gente? É que aqui tem 5 carbonos, tá? Esse pen aqui vem de 5 carbonos. E a gente tem uma base nitrogenada. O fósforo é o fósforo mesmo. Tem fósforo aqui, né? O fosfato. Aqui tem fósforo. E o que vai mudar é na base da pentose e na base nitrogenada, tá? Então aqui pode ser uma desoxirribose ou uma ribose. E aqui ela pode ter adenina, guanina, citosina, timina ou uracila. Ai, professor, como que a gente vai saber se é um DNA ou um RNA? Prestem atenção porque isso é muito importante. Vocês estão vendo que tem duas coisas marcado em roxo e grifado em verde? Isso é o que vai diferenciar o RNA e o DNA. Lembrando que isso aqui você só pode fazer de forma química, né? Então, se você olha assim, né, você não vai saber o que que é. Então, você tem que ter todo um olhar químico ali para você conseguir saber, né, e ver se é uma molécula de DNA ou RNA. Mas, né, eu grifei aqui de cores diferentes. Então, se aqui for desoxirribose na pentose, você já vai saber que é um DNA. Por quê? Porque a desoxirribose ela é exclusiva do DNA. A ribose ela é exclusiva do RNA. A mesma coisa com a timina. A timina ela é exclusiva do DNA e a uracila ela é exclusiva do RNA. A desoxirribose e a ribose elas estão presentes na pentose, ou seja, aqui pode ser desoxirribose ou uma ribose. E a base nitrogenada, né, ou adenina, guanina, citosina, timina ou uracila, elas vêm aqui na base nitrogenada. E aí eu dei um exemplo. PDA. Esse P é o fósforo, o D é a desoxirribose e o A é a adenina. Ou seja, tem desoxirribose? Tem, então está no DNA, beleza? Se tivesse aqui, né, vamos supor suave viesse primeiro, adenina. A adenina está nos dois, né, no RNA e no DNA, o fósforo também. Como que você vai saber? Aí você vai precisar ver aqui na pentose. No caso, a pentose daqui desse exemplo é desoxirribose, ou seja, um DNA. Aqui, PRU, fósforo, ribose e uracila. Uracila é a base nitrogenada exclusiva do RNA. Então, além dela ter a ribose, ela tem a uracila, ela é um RNA, beleza? Não vamos focar muito nisso aqui, né? Para a gente não perder muito tempo. Mas é fácil, a gente vai ver nos slides mais para frente, beleza? Então, para a gente ter a formação de um nucleotídeo, a gente precisa de um fosfato, da pentose, da base nitrogenada. Aí aqui a gente vai fazer outra ligação com outro fósforo, que aí vai ter outra base dessa. E é assim que os nucleotídeos eles vão se ligando e formando, né, as macromoléculas. Ok? Depois tem uma foto eu explico certinho para vocês mais para frente.
Então, agora a gente vai falar de DNA. A gente sabe, né? A gente sempre vê o DNA dessa forma, né? E de fato é assim mesmo, tá, gente? Ele tem dois filamentos, então a gente chama de duplo filamento, tá? Ou helicoidal dupla hélice. Esse aqui é um duplo filamento de um DNA mesmo, ok? O DNA ele possui genes, ou seja, é aquilo de te dar características hereditárias, além da sua identificação, beleza? Propriedades, ele tem duas propriedades, a de se duplicar, né, ou fazer a sua replicação, e a de transcrição. A gente vai ver, né, mais para frente ali que ocorre ali a criação de um RNA. Presente nas células e em alguns vírus. Então, o DNA está presente, gente, em todas as células e em alguns vírus também, ok? Ligações do DNA. Gente, isso aqui é muito importante, tá bom? É muito importante mesmo vocês saberem que ocorrem as ligações do DNA, no DNA. E essas ligações são as ligações de hidrogênio ou as pontes de hidrogênio que a gente viu lá na nossa primeira aula sobre águas. Isso aqui não é igual, tá, gente? É uma ligação dupla. Então, T ligação dupla com A. G ligação tripla com C. Mas o que é esse T e o que é esse A? Esse T, gente, é a tiamina e esse A é a adenina. Esse G é a guanina e o C é a citosina. Gente, é sempre assim. O que são esse T, A, G, C? São a base nitrogenada. Eles sempre vão se ligar desta forma. O T sempre vai se ligar com o A, o G sempre vai se ligar com o C. Beleza? Aqui dá para a gente entender melhor. Ó, a gente tem um duplo filamento. E aí o T ele sempre vai se ligar com o A, o G sempre vai se ligar com o C, T sempre com A, C sempre com G, o A com T, o G com C e assim por diante, tá? E aí eu vou explicar, ó, você tá vendo que aqui a gente tem um nucleotídeo. Se ligou com outro nucleotídeo, se ligou com outro, se ligou com outro, se ligou com outro. E aí a gente tem um DNA, uma macromolécula. Beleza? Então, sempre gravem. Tiamina se liga sempre com a adenina. Guanina se liga sempre com a citosina. Beleza? O que eu ia falar? Pode ocorrer de o T se ligar com o G? Pode, mas aí ocorre um fenômeno de mutação. O DNA ele sofre mutação. É um pouco raro acontecer, mas pode sim acontecer, tá? Lembrando que as nossas células ali também estão se multiplicando a todo momento. Então, pode sim ocorrer uma mutação na célula, né? E na maioria das vezes ela é eliminada ali mesmo, mas pode ocorrer de dela vingar, né? Então, gravem, gente. T com A, G com C, ou C com G, ou A com T, tá bom? Replicação do DNA. Replicação ou duplicação, tá, gente? Esse processo, a gente vai pegar um DNA e transformá-lo em dois, beleza? A gente utiliza a enzima DNA polimerase para fazer essa duplicação, não ocorre se não tivermos essa enzima, tá? E é um processo semi-conservativo, ou seja, a gente conserva um e pega e faz mais um, beleza? Como é um pouco confusa essa parte, mas eu vou explicar aqui e espero que vocês entendam. Como que a gente faz essa parte? A gente pega, então, né, aqui o DNA e a enzima ela começa trabalhando como se fosse uma tesourinha. Então, ela vai cortando, né? Só que ela não corta tudo de uma vez. Ela vai cortar uma parte e aí cortou aqui e aí a gente começa, né, a fazer os ligamentos, ó. Aí começa aqui e aqui. Terminou, a enzima corta mais uma parte aqui e aí começa as ligações, ó, as ligações de hidrogênio, né? Corta mais uma parte aqui e assim até a gente formar dois
novos DNAs. Beleza? Não entendi como que isso é feito. Vou voltar aqui. Basicamente, o que acontece, gente? Pegamos aqui, finge que o meu ponteiro é a enzima. A enzima vem, ela corta, acaba com as ligações de hidrogênio aqui. Essa parte, ela vai vir para cá, que no caso é essa mesmo, tá? A outra parte, ela vem para cá, finge que essa outra parte ela tá aqui. E aí começa a produção ali de uma nova perninha, né? Dizemos assim. Então, o T, quem se liga com o T? O A. Quem se liga com o G? O C. Quem se liga com o T? O A. Quem se liga com o C? O G. O A, o T, o G, o C. Pronto, temos a outra perninha, que no caso é essa perninha aqui. Ela vem para cá, né? Vem para cá não, a gente cria uma nova e vem para cá. Então, essa parte já está pronta. Agora falta a outra parte daqui, que no caso vai ser essa. Então, o A vai ser o T, o C vai ser o G, o A vai ser o T, o G vai ser o C, o T vai ser o A e o C vai ser o G. Essa parte gruda com a outra parte que está aqui e a gente tem dois novos DNAs, beleza? Acho que vocês conseguiram entender aí um pouquinho. Agora, a transcrição do DNA. A transcrição, gente, ela já é diferente. Na duplicação ou replicação, a gente vai transformar um DNA em dois DNAs. Aqui, na transcrição do DNA, a gente vai pegar um DNA gene e vai transformá-lo em RNA, ok? Nesse processo, a gente também precisa de enzimas, mas aí a gente precisa de um complexo de enzimas chamadas RNA polimerase. Beleza? A gente tem três tipos de RNA. A gente tem o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomal, que a gente vai ver eles mais para frente no próximo slide, tá? Eu vou explicar aqui como que eles trabalham, né? Como que é a transcrição do DNA em RNA. Então, a gente tem aqui, né, o nosso DNA com as ligações, ó, adenina com a tiamina, tiamina com a adenina, tá? E aí, o que vai acontecer? A enzima ela vai abrir, ela vai separar os bracinhos do RNA, as perninhas do DNA, gente, desculpa. Aí, ó, vocês estão vendo que aqui já está gigante? O que vai acontecer? O RNA ele vai entrar e vai fazer um novo filamento. Esse aqui é um novo filamento, que aí é o do RNA. E aí a gente faz a regrinha, né? A regrinha é quase igual a do DNA, só que vai mudar. Por quê? Porque a gente viu que o T, né, a tiamina, ela é exclusiva do DNA. Ou seja, ela vai aparecer só no DNA. E a uracila, ela é exclusiva do RNA. Então, aqui deveria ser um T, né? Mas por que não é um T? Porque o T, a tiamina, ela é exclusiva do DNA e a uracila, ela é exclusiva do RNA. Então, aqui não vai ser T, então vai ser um U. Beleza? Então, ó, A, T, U, A, o G continua normal, a guanina, né? A citosina. Aí aqui, o T ele está presente no DNA, então a adenina continua normalmente. Aí aqui, ó, a adenina está no DNA, seria um T se fosse outro DNA. No caso, o T está aqui em cima, que é o do DNA. O T, né, a tiamina, ela é exclusiva do DNA, então colocamos a uracila, que é a exclusiva do RNA. C com G normal, aqui seria um T se fosse DNA, se a gente estivesse fazendo a codificação do DNA, igual está na linha de cima. Uracila é exclusivo do RNA, então a gente coloca uracila, beleza? Aí, né, aqui ele terminou, ó. Estão vendo aqui, ó, tá terminadinho. E aqui a gente tem um RNA, né? No caso, já está essa parte aqui que a enzima trabalhou, a gente já tem a codificação dela, a transcrição dela. E aí depois a gente vai fazer a tradução dela e vai ver, né, de fato, que proteína que o DNA mandou a gente produzir, ok?
Essa é a função, gente, do DNA, do RNA, receber informações do DNA, do que precisa ser produzido, fazer a transcrição, mandar criar um RNA e mandar para a produção. É como se fosse uma fábrica mesmo, tá? Então, quais são os tipos de RNA? Temos o RNA mensageiro, que ele leva a mensagem do núcleo, né, os códons, para sintetizar a proteína, para produzir a proteína. Então, é a mensagem que recebe do DNA e aí ele manda a mensagem, né? Sai do núcleo para ser produzido lá nos ribossomos. Temos o RNA transportador, que transportará o anticódons com os aminoácidos para as proteínas que será formada, e o RNA ribossomal, que irá formar os ribossomos. Aqui a gente tem uma fotinha. Esse amarelo é o RNA ribossomal. Ele vai se juntar, vai fazer um emaranhado ali, formando, né, de fato, o ribossomo. E aí a gente tem o RNA mensageiro, que vai trazer, né, lá o códon com as informações do que precisa ser produzido. O transportador, ele vai, né, trazer lá os aminoácidos e aí vai passar, o mensageiro ele vai passar aqui nesse meio e aí vai ocorrer o encaixe perfeito, né, das bases nitrogenadas e saindo daqui já vai sair uma proteína. Beleza, gente? Eu coloquei aqui um memezinho, né, para vocês entenderem aí. Então, o DNA ele fala Protein for Table 2, que quer dizer proteína, né, para a mesa 2. Aí aqui a gente tem o ribossomo mensageiro, o RNA mensageiro, o RNA ribossomal, o RNA transportador e respondem yes, chef, né? Sim, chefe. E aqui embaixo está escrito RNA. If you can't help make proteins, get out of the kitchen. Se você não pode ajudar a fazer proteína, saia da cozinha, né? E aí é mais para vocês entenderem, né? Então, o DNA, ele manda a ordem, tipo, ó, gente, eu quero uma proteína tal, seguindo o código tal, e aí o RNA, ele vai produzir o código, ele vai, né, transcrever ali o código, vai fazer o transporte até o ribossomo, e o ribossomo depois vai criar a proteína. Beleza, pessoal? A nossa aula basicamente foi isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, mandem mensagem no nosso grupo aí do WhatsApp, tá? E aí, semana que vem, a gente já começa a parte mais legalzinha, né, da biologia, que é quando a gente estuda ali, de fato, as células. E aí a gente vai ver, né, o núcleo das células e tudo mais. Eu não coloquei nenhuma fotinha aqui, porque para não estragar, né, gente, a aula de semana que vem sobre os núcleos aí. Beleza? Então, a aula de hoje foi isso. Fico muito feliz de ter vocês aqui mais uma semana. Espero que vocês estejam bem e continuem se cuidando, pessoal. Tá bom? Muito obrigado por assistirem a aula e é isso, a gente se encontra aí semana que vem. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e até semana que vem.